Olá, boa noite. Hoje nós vamos estudar com vocês em 2 Samuel, no capítulo 7. Trata-se de uma morada para Deus. Esse é o título do nosso estudo. Davi, ele olha para Deus, havia dado para ele livramento de todos os seus inimigos que estavam à sua volta. Ele conquistou muitas nações, ele conquistou muitos reinos e ele derrotou vários inimigos que ele tinha, até mesmo os filisteus, os amonitas, os sírios. Ou seja, ele consolidou o seu reino. E ele construiu uma grande casa para ele. Ele tomou Jerusalém como a cidade sede, a cidade capital. E ele, habitando numa linda casa de cedro, ele olha para Deus, que naquela época ainda habitava no tabernáculo, e ele se propõe a fazer uma casa para Deus. Mas o profeta Natan também chega para ele e fala assim: olha, faz como bem te convier ao coração. Porém, Deus chega para ele e fala assim: olha, fala para ele que ele não vai fazer essa casa para mim. Eu vou consolidar o reino dele, mas vai ser o seu sucessor que irá fazer uma casa para mim. Porque Deus olha para Davi e vê que Davi era um homem de sangue. Deus usou ele num momento, numa época, com um propósito específico e não para a construção do templo. Voltando um pouco sobre o tabernáculo, Deus ele habitava no meio daquele povo pelo tabernáculo. O tabernáculo ele foi feito com cortinas, com couro de peixes, de golfinho. Assim que o povo saiu do Egito, Deus ordena que Moisés construa esse tabernáculo. E na construção do tabernáculo, naquela época, o Espírito Santo ele tinha um ministério específico. A pessoa era enchida do Espírito Santo, o Espírito Santo se apossava da pessoa e capacitava aquela pessoa. Havia muitos artífices que trabalhavam ouro, trabalhavam peles, trabalhavam madeira, e eles que fizeram o tabernáculo, fizeram o Santo dos Santos, o propiciatório, a arca e todos os utensílios que eram feitos, que eram ministrados no tabernáculo, que até então era a casa de Deus. E Davi se propõe a fazer uma casa de madeira, de cedro, de pedras, Só que Deus fala que não. Quem acaba fazendo essa casa é seu filho, Salomão. Ele fez uma obra grandiosa, muito bonita, muito grandiosa. Porém, o povo se corrompeu. E Nabucodonosor, ele vem e destrói todo o templo, destrói Jerusalém, leva todos os cativos. A gente vê isso aí lá em Daniel, leva Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, leva todos eles cativos para a Babilônia. Lá, eles ficam por 70 anos, que é o período que Deus estabelece como 7 anos, equivale a 70 anos, porque para pagar e esquecer, para que Deus esqueça em relação à relação do pecado que eles tinham cometido, as transgressões, as negligências do povo de dura serviço, um povo costumado no erro e que não olhava e que não atentava para aquilo que Deus falava para eles. Só que em determinado momento o povo volta de novo, o povo retorna da Babilônia e reconstrói novamente. Com Esdra, Neemias, eles reconstroem novamente Jerusalém, reconstroem os muros da cidade e também reconstrói o templo. Aí o templo ele fica de pé até 70 depois de Cristo. E nesse meio de tempo também, logo no nascimento de Jesus, o rei Herodes, ele pega o templo, ele se torna o templo ainda mais bonito do que quando Salomão fez. Era uma obra esplêndida. Só que no ano 70, numa sedição, que os judeus se revoltam contra o Império Romano, no ano 70, um dos generais, um imperador romano, destrói totalmente o templo. E aquilo se dizima, se acaba com tudo. Hoje, o que resta do templo é o Muro das Lamentações. É só uma parte de madeira, de pedra que tem lá, em que os judeus eles vão lá e eles ficam batendo com a cabeça, se lamentando.
Bem no lugar do templo existe a mesquita de Omar, onde que ela foi erigida, onde que era o templo. Ou seja, se Deus realmente habitasse em templos físicos, em lugares físicos, Deus não teria uma habitação, porque foi destruído. Mas nós também não estamos mais vivendo na época da lei, porque a Bíblia diz que Deus ele não escreveria mais em tábuas, mas escreveria no coração. Nós estamos vivendo na época da graça, no qual Deus habita no coração de cada um, no qual Deus habita no coração daqueles que o aceitam, o seu sacrifício, e esse sacrifício ele tem uma analogia semelhante ao passado, porque para se apaziguar a ira de Deus haveria necessidade de derramamento de sangue, e com o derramamento de sangue de Jesus, ele como sumo sacerdote, ele fez uma expiação de uma vez por todas em relação ao nosso pecado. E de uma vez por todas, nós fomos libertos, lavados e sarados nas chagas e no sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós assim fazemos, a Bíblia diz que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. Jesus, quando ele tem o seu ministério aqui na terra, ele sobe. E ele pega e fala assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, mandarei para vós o meu Espírito, para que onde vós estiveres, eu também estejais junto convosco. Então, Deus deixa o seu Espírito. E esse mesmo Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim, quando o homem pecador aceita a Cristo como Salvador, o Espírito faz nele morada e vai transformando a sua vida aos moldes de Deus, aos moldes de Jesus. Assim o homem deixa as coisas velhas e se torna uma nova criatura. E essa nova criatura é uma nova semente do Espírito que vai nascendo, que vai germinando, que vai crescendo e que vai transformando essa pessoa segundo a imagem de Cristo. As obras da carne, a lascívia, a prostituição, a impureza, as feitiçarias, as iras, as facções, todas essas coisas elas vão ficando para trás e um novo homem vem surgindo. A Bíblia diz que esse mesmo Espírito que habita em nós, ele anseia até ciúmes por nós. Por que ele anseia ciúmes? Porque nós somos a noiva de Cristo. Cristo nos caracteriza como uma noiva que está ataviada, esperando o noivo para ser casada, ou seja, resgatada. Na parábola das 10 virgens, há uma analogia da volta de Cristo em relação às noivas. O noivo vem, leva-se as noivas para as núpcias e fecha-se as portas. Interessante que algumas ficam para trás, porque elas não estavam preparadas. Aqui, vamos abrir aspas aqui em relação à nossa necessidade de estarmos preparados para o noivo. E a relação, quando nós fazemos analogia entre o casamento, noivado ou namoro, nós vemos que tem que ter o quê? O que predomina? Fidelidade. Predomina a fidelidade. Você não pode simplesmente trair o seu cônjuge, trair sua namorada, trair sua noiva, porque isso ocasiona o quê? O fim do relacionamento. Em um relacionamento onde há traição, não haverá amor, não haverá tranquilidade, não haverá paz no relacionamento. É interessante que o que sela a relação entre marido e mulher, entre noivos ou entre namorados, é uma aliança. Seja uma aliança lá no dedo direito, uma aliança de prata, significa que você tem um compromisso de namoro com alguém. E se for de ouro, o compromisso ainda é maior, porque você está noivado. E se for no dedo direito, esquerdo, significa que você está casado. Então, quando você olha para aquela aliança, você sabe que você tem um compromisso de fidelidade com a pessoa que está do seu lado, com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com a sua companheira. E quando a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito,
ou seja, nós somos marcados. Nós fazemos uma nova aliança. Deus fez uma nova aliança conosco pelo sangue de Jesus. E essa nova aliança é o Espírito que habita em nós. Então, hoje, o Espírito de Deus, ele não habita mais em templos. Os templos são lugares onde nós nos reunimos para adorarmos o Senhor Jesus como Salvador, onde que nós reunimos para adorar a Deus. Porque Deus, ele habita no nosso coração. Por isso que para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E por isso também que Deus e o Espírito, ele anseia por nós ciúmes. Porque da mesma maneira que o meu cônjuge, eu terei ciúmes com ele em relação à sua vida, Deus também tem em relação conosco. Deus quer que nós sejamos fiéis no nosso compromisso, fiéis na nossa santidade, fiéis em relação ao Espírito, até mesmo ao próprio Espírito que habita em nós. A Bíblia diz que nós devemos cuidar bem do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia fala que nós temos que mortificar as obras da carne e dar lugar ao fruto do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Esse domínio próprio, eu acho que é uma das características que mais deve ser predominante nas nossas vidas. Porque a gente vive numa época em que a gente perde a paciência por qualquer coisa, nós não conseguimos ter domínio em relação ao consumo, em relação à concupiscência, que é aquela característica de tudo que nós vermos, nós queremos ter. E a Bíblia diz, Jesus diz que nós pecamos só mesmo com o nosso pensamento, só mesmo de nós olharmos, nós já estamos pecando. A Bíblia também fala que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vivemos num mundo capitalista onde nós somos embriagados por muitas coisas. São tantas coisas que deturpam a nossa mente. A Bíblia aqui ela faz uma referência do vinho como algo que deturpa a sua mente. Naquela época não existia cocaína, não existia droga, não existia outras coisas que deturpavam a mente de modo que você perdesse a sua razão. Mas hoje muitas coisas nos fazem com que a nossa mente seja entorpecida. E isso não quer dizer que seja drogas ou que seja álcool. Pode ser entorpecida por muitas outras coisas, objetos, ou qualquer outra coisa que você coloca acima de Deus na sua vida. A Bíblia diz que nós não devemos pensar nas coisas que são da terra, mas sim nas coisas que são do alto, porque lá a traça não corrói, o ladrão não rouba, e onde que nós estaremos amontoando tesouros para Deus, não amontoar tesouros aqui na terra. Uma morada para Deus. Eu quero que você reflita nisso, que você transforme a sua vida numa morada para Deus. E a sua casa, onde que você mora, onde que você habita, onde que você se senta para comer, onde que você se deita para dormir, ela tem que estar sempre limpa, sempre bem lavada, sempre bem organizada, né, com as coisas nos seus devidos lugares. E a sua vida, você também tem que ter essa preocupação para com Deus. Você tem que pensar que Deus está habitando no seu coração. E como que está o seu coração? Como que está organizado? Ele está limpo? Seu coração está limpo? Está bem organizado? Pense e reflita, porque a Bíblia diz, seja a nossa consciência o árbitro entre nós e o nosso Deus. Então peça para Deus que você quer transformar o seu coração, que você quer transformar a sua mente. E a Bíblia diz também que é do coração que procedem os maus desígnios. Então, cuidado com o seu coração, plante coisas boas nele. O coração, ele é como uma horta que você vai plantando e regando. Se você cuidar bem, ir tirando as ervas daninhas, cultivando as plantas, as sementes que estão lá, ele vai produzir bons frutos. Mas se você for desleixado e deixar com
com que as aves comam as sementes boas, deixar de aguar, deixar de matar as plantas daninhas, que são os pensamentos maus, que são os maus caminhos, que são os palavrões, que são as atitudes que você sempre procede do coração, você vai ter um coração entorpecido. E a Bíblia diz: não entorpeça o vosso coração, a vossa mente. Romanos também diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Você deve a cada dia ir renovando a sua mente, renovando o seu coração, buscando em Deus como servi-lo melhor e como agradar melhor, tá bom? Então eu quero que você reflita em relação ao seu coração, como que você tem cuidado dele. Cuide muito bem do seu coração, para que você seja abençoado por Deus, para que o Espírito habite ricamente na sua vida, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até a próxima.